Aquele caminhão de lixo tradicional rodando pelas nossas ruas, ele não está limpando as cidades. Na verdade, ele está destruindo riqueza financeira e apagando dados que são incrivelmente valiosos. Vamos iniciar mais uma análise aprofundada, onde a gente vai dissecar esse erro de bilhões de dólares da infraestrutura urbana atual. E já vamos deixar claro logo de cara. Aquela ideia romântica ultrapassada de consciência verde não tem espaço aqui. A gente precisa tratar a gestão do que é descartado pura e simplesmente como uma equação matemática. É uma operação de logística pesada que, hoje, está sendo pessimamente resolvida. E isso nos leva à premissa central do nosso material, que é brutal, mas absolutamente inegável. O lixo, fisicamente falando, não existe. Isso mesmo. O que a sociedade chama de lixo é, no fundo, um erro de informação. É uma falha grotesca de engenharia de sistemas. Pensa bem, pegar uma garrafa de polímero de alta densidade e enterrar do lado de restos de comida não é só um desastre ecológico. Antes de tudo, uma falha catastrófica de processamento de dados. É literalmente jogar a inteligência da matéria numa cova. Bom, vamos mergulhar nisso então. O nosso diagnóstico sistêmico está dividido em 4 pilares principais. Primeiro, a morte informacional. Segundo, a logística e a fricção cognitiva. Terceiro, a máquina financeira. E fechando a conta, o estado orquestrador. Começando pelo nosso primeiro pilar analítico, a morte informacional. Aquele momento trágico em que a matéria perde a sua identidade. Olha só, todo produto manufaturado é um verdadeiro milagre de dados. Mas, no exato segundo em que ele é jogado fora, o próprio sistema apaga essa identidade. É aqui que entra o conceito de entropia urbana. Trazendo isso para a econofísica, a entropia mede a desordem do sistema. Ela funciona como um imposto invisível, um ralo que engole os orçamentos públicos. A regra matemática é super rígida. O valor econômico de qualquer material cai à medida que a contaminação sobe. Um fardo de alumínio puro, liquidez imediata, dinheiro na mão. Agora, um fardo de alumínio misturado com orgânicos passa a ter valor negativo, porque a gente tem que gastar para limpar. Ou seja, o modelo atual de limpeza urbana é um esforço absurdo, quase como enxugar gelo para tentar reverter a entropia depois que o caos já se instalou. E aqui a gente precisa confrontar um mito gigante que fica evidente nessa comparação. O mito da consciência ambiental contrapondo a arquitetura de sistemas. Exigir que o indivíduo, no meio do caos e do estresse da cidade, haja como um especialista em polímeros na hora do descarte e ainda culpar a falta de educação dessa pessoa é uma transferência perversa de responsabilidade logística. O gargalo não é o comportamento humano. O gargalo é uma interface urbana que parou no tempo. O que a gente precisa com urgência é construir uma infraestrutura orientada a dados que recupere a identidade do objeto de forma automatizada. O que nos leva, de forma bem cirúrgica, à segunda fase do nosso diagnóstico: logística e a chamada fricção cognitiva. Isso ilustra brilhantemente a raiz do problema quando a gente fala do movimento físico da matéria pela malha urbana. A grande barreira para um fluxo contínuo de materiais não é a preguiça, de jeito nenhum, é a fricção cognitiva. É aquela carga mental pesadíssima que o sistema exige na hora do descarte. Isso recicla? Tem que lavar? Onde eu jogo? Para ter eficiência de longo prazo, o sistema precisa aniquilar essa incerteza de forma absoluta. Tem que resolver a dúvida no exato ponto de origem, sem margem para erro. Dá uma olhada nesse fluxo operacional porque ele mostra como zerar essa fricção. Imagina um super app usando visão computacional para fazer um escaneamento óptico. É quase como se fosse um Shazam para qualquer tipo de material. A inteligência artificial faz a validação da identidade daquele objeto na hora. A matéria vai para um depósito inteligente, um microhub, e imediatamente é emitida uma prova de depósito. A tecnologia simplesmente resgata a alma da informação e transforma o que seria tratado como entulho em um ativo valioso de mineração urbana. O ponto crucial aqui é notar a diferença brutal, a assimetria destrutiva do modelo atual. Hoje, o sistema legado empurra caminhões a diesel de 15 toneladas pelas ruas, fazendo uma compactação completamente cega. Eles esmagam vidro no meio de papelão, misturam plástico com chorume, operam como verdadeiros trituradores de valor econômico. É irracional. O paradigma futuro simplesmente elimina essa força bruta. Ele troca os caminhões compactadores por veículos elétricos capilares e inteligentes, que atendem os microhubs descentralizados sob demanda. Preservar a pureza da matéria se torna muito mais importante do que empurrar peso. E a engenharia por trás desses microhubs é estritamente movida a dados. Funciona assim: o microhub é um nó na rede. Ele só aciona o transporte quando atinge a marca de 90% de capacidade de um material de alta pureza. A logística para de ser baseada num relógio ou numa rota cega e passa a ser acionada sob demanda, baseada apenas na disponibilidade de riqueza real e líquida. Mudando de marcha agora para o terceiro pilar do nosso diagnóstico: a máquina financeira e a econofísica do incentivo.
Agora, o que é realmente interessante nesse slide é entender que nenhuma arquitetura de sistema sobrevive no longo prazo, dependendo só de boas intenções. Ficar apelando para altruísmo simplesmente não escala na economia do mundo real. E aqui a gente desmonta aquele mito de que isso precisa de dinheiro do governo para funcionar. A liquidez vem de fundos muito concretos. O prêmio de mercado que a indústria paga sorrindo por commodities de alta pureza, a redução drástica de custos com a eficiência dessa logística capilar e os créditos obrigatórios da responsabilidade estendida do produtor. As empresas têm metas rígidas para bater e é esse capital que irriga toda essa nova engrenagem. E o mecanismo exato que captura essa riqueza é o Proof of Deposit, ou a prova de depósito. No momento em que a inteligência artificial audita a pureza do material, um token digital de valor é emitido. E atenção, isso não é uma moeda virtual teórica sem lastro. É um valor amarrado diretamente à matéria-prima injetada de volta na economia real. Transformar o descarte numa operação que gera poder de compra imediato faz com que a gestão de resíduos se torne uma transação financeira totalmente intuitiva e escalável. O que essa estrutura financeira viabiliza, na prática, é um mercado bilateral com um alinhamento perfeito de incentivos. De um lado, a ponta urbana ganha liquidez imediata com cashback financeiro, o que facilita até a inclusão bancária. Do outro lado, o parque industrial garante um suprimento de altíssima qualidade com rastreabilidade absoluta, o que significa o fim de qualquer brecha para o greenwashing corporativo. Em vez do valor escorrer pelos ralos da cidade, ele é blindado e retido imediatamente pela rede. Mas para escalar uma arquitetura com esse nível de precisão, a gente precisa olhar para o quarto e último pilar, o Estado orquestrador e a macrogestão sistêmica. Aqui, a dinâmica de poder tem que mudar na essência. Hoje nós temos o Estado carregador de lixo, aquele que tenta gerenciar o caos com frotas pesadas e um modelo perverso que paga as empresas de coleta por tonelada enviada para o aterro, ou seja, incentiva o peso bruto e não a eficiência. A transição necessária traz o Estado orquestrador. O poder público dá um passo atrás na gestão física da sujeira e passa a administrar protocolos de dados. Ele promove ambientes de teste, os Regulatory Sandboxes, automatizando coisas como um IPTU verde baseado na performance real de sustentabilidade do território. Vamos avançar e ver como tudo isso se constrói e se conecta na matriz de sincronia urbana. O laudo final é inquestionável. É uma transição completa de paradigma. A gente sai da morte informacional da matéria e vai para a preservação exata de metadados. Da compactação cega dos caminhões para os micro-hubs capilares de alta pureza. Troca o altruísmo caro e inviável pelos protocolos monetários de prova de depósito. E evolui do ineficiente Estado coletor para a inteligência de um Estado capaz de orquestrar a rede, atuando como uma verdadeira câmara de compensação. O que se descortina a partir dessa análise nos leva a uma bifurcação incontornável. A grande pergunta que fica é: a nossa sociedade vai continuar financiando a aniquilação da própria riqueza com um modelo logístico fracassado? Ou existe de fato a determinação institucional para orquestrar matematicamente uma civilização em sincronia? A tecnologia necessária para desfragmentar esse colapso de dados já está totalmente disponível. A escolha que for feita agora é o que vai ditar a viabilidade econômica das infraestruturas urbanas no próximo século. Fica aqui essa incisiva provocação sobre as políticas públicas do nosso presente. Um excelente momento de reflexão e até a nossa próxima análise.